dia, um maravilhoso dia para você. Hoje estamos aqui para mais um dia lendo a palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não segue, se inscreva aqui nesse canal, dá um joinha se você gostar desse vídeo. Nós estamos numa jornada de leitura da palavra do Senhor e hoje completa 30 dias. Aleluia! Aleluia! Tem sido gratificante e ao mesmo tempo tem sido desafiador, mas ao mesmo tempo tem sido gratificante estar aqui esse tempo com você, lendo a palavra do Senhor Jesus, e que Ele possa cada dia mais estar presente nas nossas vidas, amém? Vamos fazer uma oração para começar essa leitura de hoje. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Senhor, pelo nosso 30º dia. Pai querido, Pai amado, são 30 dias aqui lendo a Tua palavra. Isso tem sido uma experiência, Senhor, desafiadora, porém maravilhosa. Deus, que o Senhor possa abençoar, Senhor, essa outra pessoa que está do lado dessa telinha, ouvindo, Senhor, que essa leitura que eu tenho feito. Derrama sobre essa pessoa, Senhor, a Tua graça, o Teu Espírito Santo, Senhor. Que seja, Senhor, cheio, Senhor, do Teu Espírito Santo. Que a Tua graça, Senhor, seja derramada de uma maneira, assim, poderosa, Senhor Jesus. Que possamos ter, Senhor, não só 30 dias, mas 60, 90, 120 dias na Tua presença, Senhor, cada vez mais. E muitos dias. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E a leitura de hoje é Êxodo capítulo 10 ao capítulo 12, versículo 13. Seguimos na história de Moisés tentando fazer a libertação do povo da escravidão na terra do Egito. E já lemos também sobre todas as pragas que o Senhor lançou sobre a terra do Egito e poupou a terra onde o povo de Israel habitava. Deus ameaça Faraó com a praga dos gafanhotos, capítulo 10. Depois disse o Senhor a Moisés: Entra, Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração de seus servos para fazer estes meus sinais no meio deles. E para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibas que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver, e eles comerão o resto do que escapou, o que ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, como nunca vieram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe, Até quando este nos dá de ser por laço? Deixa aí os homens para que sirvam o Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse: Ide servir o Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: Havemos de ir com os nossos meninos e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, e com as nossas ovelhas e com os nossos bois havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele lhes disse: Seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e aos vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor. Por isso é que o pedistes. E os lançaram da face de Faraó. A praga dos gafanhotos. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre toda a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os ermos do Egito. Muito gravosos foram. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, que deixara a saraiva. E não ficou verdura alguma nas árvores, nem erva do campo em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar Moisés e Arão e disse:
pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente dessa vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó, e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. A praga das trevas. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou Moisés e disse: ide servir ao Senhor. Somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, e nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir o Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir o Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não o quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: vai-te de mim e guarde-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia que vires o meu rosto morrerás. E disse Moisés: bem dissestes, eu nunca mais verei o teu rosto. Deus anuncia a Moisés a morte de todos os primogênitos. Capítulo 11. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá. Desde o primogênito de Faraó que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde o homem até os animais, para que saibas que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus servos descerão a mim e inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o teu povo que te segue a pisadas. E depois eu sairei. E saiu Faraó em ardor de ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó vos não ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. A instituição da primeira Páscoa. Capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardarei até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras ou na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que ficar dele até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor.
E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Estudo de hoje, Êxodo capítulo 12, versículos 6 ao 11. Deus institui um novo feriado para os hebreus, a Páscoa. A Páscoa ou passagem deveria ser um festival anual para celebrar a noite em que o Senhor passou pelas casas dos israelitas, poupando os seus primogênitos. Dentro de suas casas, cada família celebrava comendo uma refeição de cordeiro assado, ervas amargas e pão asmo. O cordeiro representava o que deveria ter sido morto, e o seu sangue passado no batente da porta protegeria a família. As ervas amargas significavam a amargura da escravidão, e os pães asmos poderiam ser feitos rapidamente, porque a massa não precisava de tempo para crescer. Desta forma, o povo podia preparar-se para fugir a qualquer momento. Comer o banquete da Páscoa vestido para viajar era um sinal de fé. Embora o povo ainda não fosse livre, ele estava pronto, pois Deus disse que iria guiá-lo para fora do Egito. A preparação do povo demonstrou sua crença na promessa de Deus. Como você pode comemorar a obra de Deus em sua vida? Que dia especial você pode separar para celebrar a fidelidade do Senhor? Que símbolos refletiriam isso? Talvez isso pudesse lembrar você e a sua família de como Deus os trouxe para a sua presente situação na vida. Mateus capítulo 20, versículo 1 ao 28. Capítulo 20. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e disse-lhes: Vão também trabalhar na vinha, e lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. E quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes: Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Jesus prediz novamente sua morte e ressurreição. Enquanto estavam subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e disse: Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, e açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, ele ressuscitará. O pedido de uma mãe. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. E ela respondeu: Declara que no teu reino estes meus 2 filhos se sentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. E Jesus lhe disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse:
Vocês não sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser o servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate por muitos. Estudo de hoje, Mateus capítulo 20, versículo 15. Esta parábola não é sobre recompensas, mas sobre salvação. Ela ilustra a graça, a generosidade de Deus. Não devemos invejar os que a recebem no final da vida, pois na realidade ninguém é merecedor da graça. Os trabalhadores cometeram o erro de compararem-se entre si, mas deviam ter se comparado ao dono da terra. Foi pela escolha dele que qualquer um deles estava trabalhando. Da mesma forma, a graça sem limite de Deus será evidente em seu reino. O criminoso que se arrependeu quando estava morrendo estará lá, juntamente com as pessoas que acreditaram e serviram a Deus por muitos anos. Lucas capítulo 23, versículo 40 a 43. Você tem ressentimento se a graça de Deus for para os desprezados, marginalizados e aos pecadores que se voltaram a Ele a fim de serem perdoados? Alguma vez já teve ciúmes daquilo que o Senhor deu a outra pessoa? Por que tem diferença? E que tens tu que não tenha recebido? E se o recebestes, por que te glorias como se não houvesse recebido? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Em vez disso, concentre-se nos graciosos dons de Deus para você e agradeça a Ele pelo que tem. Orando salmos. Ore o Salmo 25, confessando seu pecado e comprometendo-se a seguir os caminhos do Senhor. Louve-o por guiar a sua vida e agradeça-o por seu amor infalível. Davi roga a Deus que o livre de seus inimigos e lhe perdoe os seus pecados. Capítulo 25. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Fazei-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua decência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. E os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Provérbios capítulo 6, versículos 6 ao 11. Observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você ficará deitado preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando a soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. E essa foi mais uma leitura da palavra do Senhor, gente. Mais um dia onde nós estamos aqui ouvindo a voz do Senhor através da sua palavra. Que Deus abençoe seu dia e eu espero você aqui amanhã e juntos vamos semear boas sementes.